bem-vindos a esta nova conversa sobre aves. Temos o Gonçalo Elias a terminar a sua viagem pela Europa e então vai-nos falar eu não sei se é a última ou se é uma das últimas espécies que ele viu neste passeio, neste Interrail. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, eu penso, agora também não tenho aqui a lista à minha frente, mas penso que foi a última que vi no estrangeiro. E isto foi em França, nos Pirineus. O que acontece? Eu tinha feito o Interrail com o meu amigo João Braga, como já falei, mas ele teve que regressar a Portugal 2 ou 3 dias mais cedo que eu. Ahm, e, e eu ainda tinha uns dias no Interrail, porque o Interrail na altura eram 30 dias. Hoje em dia existem Interrails com diferentes durações, mas na altura era um passo fixo de 30 dias. E eu ainda não tinha esgotado os 30 dias, ainda me restavam uns dias. Nós tínhamos estado na Suíça, como eu falei, onde vimos o quebra-nozes, o vespeiro e o verdelhão serrano. Ele depois veio direto para Portugal e eu tinha aquele meu livro que eu já falei anteriormente, do John Gooders, Where to Watch Birds in Europe, e folhei o livro e vi que ele falava lá de um sítio muito interessante nos Pirineus franceses, chamado Gavarnie. Gavarnie é um circo glaciar que fica do lado norte, oposto a um parque nacional muito conhecido que há nos Pirineus espanhóis, em Aragão, que é o Parque Nacional de Ordesa. Do lado, portanto, nas costas de Ordesa, na vertente norte, fica o Circo de Gavarnie. E eu, pela descrição, achei o local muito interessante e resolvi ir lá. Aquilo não tinha comboio, de modo que eu tive que ir de comboio até à estação mais próxima, depois eu tive que tomar um autocarro para ir durante, sei, 20 ou 30 ou 40 quilómetros, uma coisa qualquer, para ir até Gavarnie. Depois, como tinha uma tenda, acampei lá. E é um sítio realmente maravilhoso em termos de paisagem, como são muitas destas zonas, destes circos glaciares de montanha. Eu então fiquei lá de um dia para o outro e dei uma volta ali por aquelas encostas montanhosas deslumbrantes. E foi ao passear aí nessas encostas do Circo de Gavarnie que eu me deparei, de forma bastante inesperada, com o cruzabico, que foi mais uma espécie nova para mim. O cruzabico é, como se sabe, um fringilídeo que tem a particularidade de ter as mandíbulas cruzadas. Portanto, em vez de elas fecharem diretamente uma sobre a outra de forma mais ou menos concordante em termos de perfil, elas são desalinhadas na extremidade e, portanto, uma cruza sobre a outra, e isto torna a espécie bastante particular. Eu nunca tinha visto o cruzabico antes, essencialmente porque não tinha andado em zonas de cruzabicos, porque eles, embora apareçam em Portugal, eles são um bocadinho irregulares, já vamos falar sobre isso, mas naquela zona dos Pirineus eles são bastante frequentes e, portanto, eu cheguei lá e não foi com grande dificuldade que encontrei o cruzabico. Não tenho agora de memória quantos indivíduos é que eu vi, mas foi realmente a minha primeira observação de cruzabico, foi então aí nos Pirineus, quando eu já vinha de regresso a Portugal. Este bico cruzado é uma adaptação ao tipo de alimentação, não é verdade? Correto. Eles alimentam-se essencialmente das sementes de pinheiros e as sementes de pinheiros estão dentro das pinhas. Ora, eles, para chegarem às sementes, eles têm que abrir as pinhas. E estas mandíbulas cruzadas acabam por funcionar como uma ferramenta que lhes permite exatamente abrir, levantar aquelas escamas que as pinhas têm para chegar ao seu interior e consumir tanto os pinhões. Agora, isso levanta desde logo uma questão. Então, nós em Portugal temos tantos pinheiros de norte a sul do país. Já chegou a ser a árvore mais abundante em Portugal, o pinheiro bravo, agora já não é, mas já foi. Agora tem estado em declínio. O pinheiro bravo não é só por causa dos incêndios, é uma das razões, mas incêndios já tinha havido e eles eram replantados. O que acontece é que os pinheiros, durante muitas décadas, os pinheiros bravos, foram sendo plantados para a produção de resina. E tu deves te lembrar, quando éramos pequenos, que passavas nos pinhais e vias aqueles copinhos, né? Tinha uma ferida Certo. na casca, depois punha-se lá o copinho para apanhar a resina. Só que, entretanto, desde o final do século XX, começaram a ter cada vez mais preponderância as resinas sintéticas e a produção de resina de pinheiro entrou em declínio. Os pinhais foram sendo abandonados e mais vulneráveis aos incêndios e já há cada vez menos replantações. De qualquer forma, os cruzabicos não gostam das pinhas dos pinheiros bravos, porque as pinhas são muito grandes
e as sementes são muito duras. E o mesmo se pode dizer em relação aos pinheiros mansos, que são aqueles que dão os pinhões que são consumidos e que se vendem aí juntamente com outros frutos secos. Portanto, quer o pinheiro bravo, que é o Pinus pinaster, quer o pinheiro manso, que é o Pinus pinea, não são os pinheiros preferidos dos cruzabicos. E como esses dois pinheiros são os mais abundantes em Portugal, isso é um dos principais fatores que explica porque é que em Portugal há tão poucos cruzabicos a comparar com o que acontece em Espanha e noutros países europeus. Mas dos pinheiros que existem por cá em Portugal ainda sobram duas espécies. Sobram mais do que duas, na verdade. Sobram pelo menos mais 3 ou 4. Aliás, faço um parênteses para dizer que há 4 anos, em abril de 2022, nós fizemos um webinário sobre o cruzabico, que está no canal YouTube do Aves de Portugal, e eu aproveito para o recomendar porque esse webinário tem fotos das várias espécies de pinheiros e isso ajuda a perceber melhor de que espécies é que estamos a falar, em vez de estarmos só aqui nós aqui estamos a conversar, mas isto só tem som e não dá para apresentar imagens. Portanto, eu sugiro, quem tiver interesse em ver fotos, que vá ao canal YouTube e procure o webinário que se chama O Enigmático Cruzabico. Foi no dia 30 de abril de 2022. Ora, então, para além destas duas espécies, nós temos pelo menos mais 4 plantadas em Portugal. Uma delas é o pinheiro silvestre, ou pinheiro de casquinha, que é o Pinus silvestris, que se caracteriza por ter uma casca alaranjada. O Pinus silvestris é uma árvore das terras altas do norte e do centro do país. Ocorre essencialmente nas serras, como Gerês, Montezinho, Lousã, Estrela, Marão, Alvão e Gardunha. Acho que não me estou a esquecer de nenhuma, embora alguns também tenham sido atingidos por incêndios. É claro que em alguns casos são plantações, mas pensa-se que pelo menos no Gerês haverá geração espontânea. Independentemente de serem plantações ou não, o pinheiro de casquinha tem as pinhas muito mais pequenas que os pinheiros bravos e mansos, e portanto é E uma das agora, só espécies. um parênteses, essa espécie, tanto quanto eu sei, está em perigo. Essa O espécie pinheiro de de pinheiro. casquinha, O pinheiro silvestre está, em perigo que é em está Portugal. considerado em perigo, sim, em Portugal. Em Portugal, porque fora de Sim, Portugal sim. é abundantíssimo, não é? Sim, sim, Em sim, mas Portugal, estamos a falar da pronto, população. em Portugal, por acaso não tinha a noção desse estatuto, mas eu sei que os incêndios recentes, quer na Serra da Estrela, quer na Gardunha, pelo menos, deram cabo de muitas plantações. Uhum. De qualquer forma, eles têm pinhas pequenas e é uma das espécies preferidas do cruzabico. Outra espécie que também tem pinhas do mesmo tamanho e que também existe cá sob a forma de plantações, pelo menos nas serras da Estrela e do Montezinho, é o pinheiro negro, também chamado pinheiro larício, que é o Pinus nigra. O Pinus nigra existe muito menos, mas tem pinhas também bastante pequenas e fáceis de abrir. Depois, mais no sul, temos o pinheiro de Alepo, que é o Pinus alepensis, que é um pinheiro, tem pinhas um bocadinho maiores, mas mais pequenas que as do pinheiro bravo. É um pinheiro relativamente fácil de reconhecer porque as pinhas frequentemente não caem, ficam agarradas ao pinheiro e quando nós passamos ao pé de um pinheiro de Alepo vemos centenas ou milhares de pinhas agarradas. Há muito no sul, há ao pé de Lisboa, no Parque de Monsanto, existe no Parque Natural de Sintra-Cascais, existem muitos no Algarve, existem em vários sítios do Alentejo, por exemplo, junto aos pardões das barragens, muitas vezes eram plantados aí, e existem noutros locais, mas é uma espécie mais do sul, porque ao contrário do Pinus nigra e do Pinus silvestris, que são espécies mais de montanha, o Pinus alepensis é uma espécie mais do Mediterrâneo. Aliás, o nome vem de Alepo, que é uma cidade da Síria, que foi o que deu o nome a esta espécie. Há muitos no sul de Espanha, há nas Ilhas Baleares e noutras ilhas do Mediterrâneo. O pinheiro de Alepo não é o preferido do cruzabico, porque apesar de tudo as pinhas não são tão fáceis de abrir como o Pinus silvestris, mas mesmo assim eles preferem isso do que o pinheiro bravo. Aliás, uma curiosidade é que em Maiorca, nas Ilhas Baleares, os pinheiros de Alepo têm as pinhas mais macias que na Espanha continental. E há uma teoria que diz que isso acontece porque nas Baleares não há esquilos, ou seja, os esquilos devoram as pinhas dos pinos alepenses e de outros pinheiros também. E, portanto, os pinheiros desenvolveram resistência que é para as pinhas não serem tão fáceis de roer. Nas Baleares, como não há esquilos, as pinhas são mais macias porque não têm de desenvolver essa resistência, e então nas Baleares os cruzabicos são bastante abundantes porque eles conseguem facilmente
Nas Baleares não, em Maiorca, porque nas outras ilhas são raros. Eu quando estive em Maiorca lembro-me de ver lá bastantes cruzabicos, porque eles também são comuns. Há ainda outros pinheiros em Portugal, mas são mais raros. Há, por exemplo, o Pinus radiata, que tem umas plantações em Monchique. Depois em Espanha há o Pinus mugo ou o Pinus uncinata, que também aparece nos Pirineus. E que também tem pinhas pequenas do agrado dos cruzabicos, e depois noutros países europeus há outras espécies. Portanto, não vale a pena agora estarmos a elencar todas. O ponto base a reter aqui é que os cruzabicos se alimentam de sementes dos pinheiros, mas que o tamanho das pinhas é determinante, direi eu, na escolha do habitat. E eles preferem claramente pinhas pequenas que são fáceis de abrir do que pinhas grandes. Quer dizer, quem já teve pinhas de pinheiro manso na mão sabe que aquilo é extremamente rígido, parece uma pedra, não é? Se a pessoa, se cai uma pinha de um pinheiro e acerta na cabeça, a pessoa pode ficar bastante magoada, porque aquilo realmente é volumoso e é rijo. E é difícil de abrir para os cruzabicos. Portanto, eles quando vêm até cá só veem pinheiros com pinhas grandes, que é o bravo e o manso, e acabam por não ficar. E quando aparecem cá, eles preferem as zonas com pinheiro de Alepo. Ou então as serras do norte, que acabam por ser os sítios onde eles mais frequentemente nidificam. Serra da Estrela, Serra do Marão, Serra do Alvão e às vezes Serra de Montezinho ou do Gerês. É uma curiosidade sobre essa questão, ainda agora referiste, não é? Que quando aparecem cá, portanto, o aparecer cá ou não aparecer cá é uma situação esporádica, eventualmente pouco previsível, mas a questão é, esta espécie não é propriamente considerada migradora, pois não, mas eu já vi uma referência que chamavam esta espécie uma espécie nómada. Ele é assim, ela tem um estatuto um bocado misto, até porque há uma data de subespécies, são mais de 20, embora várias sejam do continente americano ou sejam asiáticas, mas há diferentes populações e o comportamento das populações é muito variável e está intimamente relacionado à produção de sementes dos pinheiros. Ou seja, eles, como qualquer outra espécie, depende dos recursos alimentares para conseguir sobreviver e para conseguir reproduzir-se, mas as sementes dos pinheiros têm um grau de abundância muito variável, porque há certos anos que são muito produtivos, em que os pinheiros produzem imensas sementes, e há outros anos em que a produção falha, por razões que eu presumo estarem relacionadas com a meteorologia ou com o clima ou com outros fatores. Portanto, há anos de produção abundante e há anos de produção escassa. E nos anos de produção escassa no norte da Europa, porque eles depois nidificam na taiga siberiana e na Fino-Escandinávia, eles nidificam no inverno, é preciso dizer, eles nidificam normalmente no inverno, no final do inverno, que é a altura de produção das sementes, portanto eles estão muitas vezes a nidificar em janeiro, fevereiro, março, é uma espécie extremamente precoce, e quando a produção falha, porque não há alimento, depois aqueles juvenis todos que nascem não têm o que comer e eles vêm por aí abaixo em massa. É o que se chama uma irrupção, é o termo mais técnico, irrupção, mas nós também podemos chamar invasão, que é um termo um bocadinho mais coloquial. Estas invasões, como bem referiste, elas são um bocadinho imprevisíveis, mas não são raras. Por exemplo, de acordo com o livro The Birds of the Iberian Peninsula, houve um autor que contabilizou ao longo, e este autor publicou em 1984, portanto ainda ao século XX não tinha terminado, publicou, ele notou, registou 30 irrupções em Espanha ao longo do século XX. Ora, século XX até 84, 30 irrupções, estamos a falar em média de 3 em 3 anos. Portanto, por isso é que eu digo que não são raras, só que às vezes pode acontecer em 2 anos seguidos e depois pode estar 10 anos sem vir nenhuma, portanto é muito imprevisível. Portanto, respondendo à tua questão, há populações residentes, nomeadamente as de Espanha e as das Baleares, e depois há populações que, não sendo verdadeiramente migradoras, porque eles só migram quando têm que migrar, têm um caráter irruptivo e vêm por aí abaixo em massa. E quando vêm por aí abaixo, eles aparecem nos países do norte e do centro da Europa no final da primavera, maio, junho, começam a aparecer muitos, porque são os juvenis a precisarem de se alimentar e os adultos também, e não há sementes em quantidade. Chegam em maio, junho, e nos anos de que as irrupções são mais intensas, eles chegam à Península Ibérica, e quando chegam à Península Ibérica, tipicamente, embora varie, aparecem normalmente em julho. A Portugal normalmente aparecem mais em agosto. Portugal está mais longe e é preciso que as irrupções sejam mais intensas. Mas sabe-se que eles vêm de fora porque há recuperações de aves anilhadas na Península Ibérica com anilhas de diferentes proveniências, nomeadamente Itália. Aliás, o facto de vir de Itália, que fica a leste, mostra bem o caráter
que estas migrações podem ter, não é necessariamente norte-sul. Portanto, há recuperações de Itália, Alemanha, Bélgica, Suíça, Suécia, Polónia e Rússia. E depois há um caso de uma ave anilhada em Madrid em novembro de 1970 e que foi recuperado na Suíça a 1000 km de distância. Portanto, há claramente, isto está mais do que documentado, há movimentos de e para a Península Ibérica envolvendo aves vindas de outros países europeus. Agora, o caráter é irregular e eles depois, quando chegam, vão procurar um bocadinho locais que tenham condições. E os locais que tenham condições são onde haja pinhas, onde haja pinhas adequadas em termos de tamanho, que portanto tem a ver com as tais espécies que eu referi. Mas é variável, atenção, eles têm as suas preferências. Porque entretanto eu estava a dizer, acho que não referiste há pouco, no caso dos pinheiros mansos, não é só as pinhas em si serem rijas e difíceis de abrir. Os próprios pinhões, aqueles pinhões que nós comemos, também são muito duros. Nós temos que partir aquilo com uma pedra ou com um alicate. Tu não consegues simplesmente esmagar aquilo com os dedos. E os cruzabicos têm força para abrir as escamas de pinhas mais pequenas, mas não conseguem quebrar aqueles pinhões. Eles não têm a força do bico grossudo, acho eu. E, portanto, aquelas pinhas requerem um esforço muito grande. Quer as pinhas, quer os pinhões. E, portanto, eles preferem pinheiros realmente com pinhas mais pequenas. São essas que É eles... óbvio, nós também preferimos comida mais fácil de mastigar, não é? Claro, isto é uma questão de esforço, é evidente. Não quer dizer que numa situação de muito aperto eles não possam alimentar-se, sei lá, de sementes de pinheiro bravo ou no limite de pinheiro manso, os pinheiros já terem meio quebrados, mas não é de maneira nenhuma o preferido. Aliás, no webinário que eu fiz, aquele que eu referi há pouco, eu pus lá uma comparação muito engraçada de mapas em que eu mostrei a distribuição do cruzabico em Espanha, segundo o Atlas Espanhol de Nidificantes, e a distribuição do Pinus alepensis. E olha que aquilo no centro e no sul parece cópia uma da outra. Portanto, eles ocorrem na área exatamente onde existe o Pinus alepensis, que é no leste da Andaluzia, no país valenciano e numa parte da Catalunha. Depois, quando vamos mais para os Pirineus, aí já é a zona de montanha, já não há Pinus alepensis, mas tens o Pinus silvestris e o Pinus uncinata. Portanto, a preferência varia consoante a região. Em Portugal, os pinos alepenses são escassos e, portanto, eles aparecem pouco. Mas olha que há alguns anos, aliás, foi na sequência disso que eu fiz o webinário, no verão de 2021 houve uma erupção e apareceram cá muitos. Apareceram e toda a gente os viu por todo o país, em sítios onde não costumavam aparecer, de repente estavam por todo lado, até aqui no Alto Alentejo apareceram, que não era habitual, e um dos sítios onde eles se fixaram foi em Almada, e em Almada também há pinos alepensis, e eles reproduziram-se, foi confirmada a nidificação em Almada no inverno de 2021-2022. Portanto, foi um dos casos, porque eles depois, quando vêm em grande número, se encontrarem condições de alimento, eles até podem reproduzir-se no inverno seguinte. Só que depois isto são eventos esporádicos e eles a seguir vão-se embora, não ficam. Não ficam porque isto são zonas subótimas, não são zonas ideais. Quando eu procurei a informação sobre o estatuto de ameaça desta espécie em Portugal, eu vi de facto que ela aparece como reprodutora, até está classificada como vulnerável enquanto Tá, reprodutora. Isso é suposto ser assim mesmo? Ou seja, se ela é sim. uma reprodutora, digamos, esporádica, como é que é isto? É verdade, mas eu sobre isso eu gostava de referir o que vem no primeiro Atlas de Edificantes, que foi publicado em 1989, na altura pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que é o serviço que antecedeu o atual ICNF, e no mapa desse Atlas, que está incluído no webinário que eu falei, aparecem 3 bolinhas com nidificação confirmada, que o texto não esclarece, mas eu olhando assim para o mapa, eu diria que é Serra do Gerês, Serra do Alvão e mais outra serra ali perto, entre o Gerês e a Peneda. Portanto, será no norte do país. E o texto responde exatamente a essa questão, que diz assim: a área de distribuição desta espécie deverá ser variável, uma vez que a nidificação deve ser irregular em todos os locais conhecidos. Isto é, haverá anos em que o cruzabico terá uma distribuição alargada e outros em que possivelmente não nidificará em Portugal.
Esta variabilidade é uma das características da espécie e verifica-se em quase toda a Europa Ocidental. Assim, o mapa que aqui se apresenta deve ser visto à luz destas premissas. Ou seja, o texto interpreta corretamente o mapa a dizer, atenção que este mapa que aqui apresentamos não quer dizer que isto seja assim todos os anos. Eles salientam logo o caráter irregular e pode... Portanto, quando tu perguntas se é nidificante, é o que não quer dizer que nidifique todos os anos. Ele pode nidificar nos anos, noutros anos não nidifica, ou nos anos há muitos, noutros anos há poucos. Então, e como é que se atribui uma categoria de ameaça a uma espécie que flutua tanto? Como se faz noutras espécies que flutuam, tens que ter ali, se quiseres, um valor mínimo, um valor máximo, chegas a um intervalo e, apesar de saberes que o intervalo pode ser amplo, estimas a população e atribuis uma categoria. Neste caso, no primeiro Atlas, eles nem sequer atribuem população precisamente pelo caráter irregular. No terceiro Atlas, que é este onde está a lista vermelha, eles atribuem uma população entre 100 e 500 casais, portanto dão um mínimo de 100. Eu não sei, porque eu não visito as serras do norte todos os anos, eu não sei dizer se todos os anos há 100 casais em Portugal. Não sei, objetivamente não sei. Sei que há observações em algumas serras, nomeadamente as que estão a norte do Douro, costumam ter observações regulares. Dizer-te se são 100, não tenho dados, é possível que sim. É daqueles casos que se tivesse um mínimo de zero não me chocaria, portanto podiam perfeitamente pôr 0 a 500, sendo que o zero serviria para frisar que em certos anos pode ser mesmo zero, mas pronto, eles têm 100 a 500. E Sim, mas depois, mas portanto, o Atlas atual até refere que se suspeita, não é? Não põe a coisa como uma certeza, de que se trata de populações estabelecidas. sim, mas o estabelecido numa espécie que é tão irregular tem que ser sempre visto com umas grandes aspas, não é? Sim, Portanto, é assim, para mim o conceito estabelecido estaria naturalmente associado à regularidade, não é? não, Portanto, eu estou a ver o que diz o Atlas, mas eu vejo o que lá está escrito, embora eu discorde desta interpretação e vou explicar porquê. O texto diz assim: a sua detecção na área entre as serras do Alvão Barra Marão e do Laroco, com confirmações de reprodução neste Atlas e os dois anteriores, permite supor que existirá uma população estabelecida nesta área. Ou seja, a interpretação do autor é que, como nidificou no segundo Atlas e nidificou no terceiro Atlas, nós podemos inferir que eles são regulares. Eu faço uma leitura um bocadinho diferente, que será esta. O segundo Atlas foi de 99 até 2005. Se aparece lá uma confirmação, isso não significa que ele nidificou ao longo do período do Atlas. Significa apenas que foi confirmada pelo menos uma vez. Ele pode ter sido confirmado, por exemplo, em 2004, porque eu sei que houve uma grande irrupção em 2003. E depois pode não ter nidificado durante 15 anos e depois voltar a nidificar em 2019 e aparecer no terceiro Atlas, porque foi o período do terceiro Atlas. Portanto, ter as duas confirmações significa que houve nidificação nos dois Atlas. Portanto, eu não chamaria uma população estabelecida, eu chamaria que permite supor que a nidificação nessas áreas será regular. Regular não quer dizer que seja todos os anos. Mas é claro que, enfim, isto é um bocadinho subjetivo porque há aqui muita escassez de informação, até porque estas zonas de montanha nem sempre são visitadas. Portanto, eu percebo perfeitamente a interpretação do autor. Eu não usaria o termo estabelecido porque isso sugere permanente. O estabelecido sugere que a espécie está lá em permanência e eu não tenho a certeza que assim seja, mas também não tenho dados para dizer que não está. Portanto, acho que é uma questão que tem que ficar em aberto e que se calhar precisará de um acompanhamento mais continuado para se perceber qual é a situação. depois há uma questão também sobre esta espécie. Pelo visto, ela tem uma distribuição holártica. Tu há pouco já tinhas falado na questão de que ela aparece também no norte da América, etc. A questão é que parece que há diferenças muito significativas em populações ao longo desta distribuição vasta, e inclusive já havia aí algumas referências ao facto de possivelmente daí vir a resultar algum split nas espécies, não é? Ou nas subespécies para as novas espécies. Sim, a situação taxonómica desta espécie é bastante complexa e já tem sido alvo de imensos artigos e estudos, etc. Como eu disse há pouco, segundo o Birds of the World,
que são consideradas 21 subespécies que se distinguem, por um lado, pela morfologia e pelo tamanho do bico e pela plumagem, e por outro lado, pelas vocalizações. Até já houve quem só, no caso das populações americanas, tenha classificado 8 tipos de chamados distintos. De Eu já chamados, tinha portanto, referência a 10. Inclusive, sim, esta isto varia um facto de bocado, ser ok? muito rara o acasalamento entre espécies com vocalizações diferentes, entre Claro, indivíduos com vocalizações diferentes. porque vocalizações diferentes é como estarem a falar idiomas diferentes, ainda que a nós possam parecer semelhantes. E tu, quando vais ao eBird e procuras os mapas de distribuição e escreves Common Crossbill ou Loxia curvirostra, ele, além de te sugerir várias subespécies, ainda sugere tipo A, tipo B, C, D, E, F, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 e Sim, acho que 12. os números é Portanto, para as populações americanas e as letras para as europeias e asiáticas, não, não é? Coisa e assim. mais, eles além do número dos tipos ainda têm umas designações com adjetivos. Por exemplo, tem Common Crossbill, Wandering or Type A. Depois o Type B é Bohemian, o Type C é Glip, o Type D é Phantom. E depois ainda tem aqui outros com nomes engraçados, que é, por exemplo, o Tipo 7 é Enigmatic. Portanto, houve aqui alguma criatividade na atribuição destes nomes. Isto é bastante complexo, pelo que eu percebi, um, a evolução morfológica também estará eventualmente ligado ao tipo de alimento e ao tipo de habitat em que eles vivem. Portanto, a taxonomia é bastante complexa. O que se sabe, por exemplo, voltando aqui um bocadinho ao caso português, é que deverão ocorrer pelo menos 2 subespécies, que é a subespécie nominal, que é a que vem do centro e do norte da Europa, portanto, que é aquela que aparece quando vêm as tais erupções vindas do norte e eventualmente até sei lá, da Rússia e da Escandinávia. Depois deverá ocorrer o Baleárica. O Baleárica é o que nidifica nas Ilhas Baleares, ok? Os tais que se alimentam das pinhas mais macias, onde não há esquilos. Mas depois, a nominal, pelo que eu percebo, também é a que nidifica nos Pirineus, que é em Espanha e Andorra. Eu, pelo que percebi, porque é o que diz no livro de Birds of the Iberian Peninsula. Portanto, as coníferas do norte de Espanha, nomeadamente Pirineus, são da subespécie nominal, que nas Baleares é o Baleárica, mas que os cruzabicos que são residentes no sul da península, nomeadamente em Alicante e Málaga, portanto, que é nas costas mediterrânicas, apresentam características intermédias entre a subespécie nominal e a subespécie baleárica. Portanto, sabes que isto com as subespécies, às vezes as diferenças são muito, muito tenues e nem sempre é muito claro. É como acontece com os pardais, nós já falámos disso. Os pardais do sul de Itália, que nem são espanhóis, nem são italianos, nem são domésticos, têm assim umas características intermédias, quase como se fosse um híbrido estável, sabes como é que é, né? Portanto, Certo? esta questão da taxonomia dos cruzabicos é uma coisa que dá pano para mangas e certamente ainda vai haver mais artigos sobre isso. Gonçalo, vamos aproveitar aqui um minuto e meio final para me dizeres aqui, ou para nos dizeres aqui, para que lado cruza o bico do cruza-bico? Ora, aí está. Este sempre foi um dos aspectos que suscitou a minha atenção desde que eu comecei a ver cruzabicos, porque eu rapidamente reparei, e não fui o primeiro, porque já tinha havido outros investigadores a reparar, mas foi uma das coisas que me suscitou curiosidade quando comecei a ver cruzabicos, foi, mas a mandíbula cruza para a direita ou cruza para a esquerda? E eu depois, eu como já referi, eu aprendi a ver aves no Algarve, na Quinta da Rocha, Ria de Alvor, e eles também, em 1990 e 1993, eles, durante algumas irrupções, eles tinham lá uns pinheiros no jardim, que eu acho que eram pinos alepenses, se não me engano, e apareciam lá cruzabicos, e eles então capturaram alguns, e eu na altura perguntei ao Peter Harris, que foi o meu mestre, se ele conseguia perceber se eles cruzavam para a direita ou se cruzavam para a esquerda. E ele depois, mais tarde, disse-me que tinham apanhado vários, tinham estado a ver, e efetivamente
uns cruzam para a direita, outros cruzam para a esquerda. E eu no webinário desenvolvo um bocadinho essa questão, mas há estudos que foram feitos em cativeiro, com reprodução controlada, em que se sabe quem era o pai e quem era a mãe, e que se percebeu que mesmo que os dois pais, o pai e a mãe, cruzem para a direita, podem nascer crias uns para a direita, outros para a esquerda. E mesmo que os dois pais os dois progenitores cruzem para a esquerda, pode acontecer o mesmo. E se os casais forem mistos, também pode acontecer o mesmo. Portanto, aparentemente, do que se descobriu, não há uma relação direta entre o lado para onde cruza a mandíbula, normalmente estamos a falar da mandíbula inferior, o lado para onde cruza a mandíbula dos progenitores e o lado para onde cruza a mandíbula da cria. O que se sabe é que a proporção na natureza é praticamente 50-50 e pensa-se que isto pode ser uma adaptação para conseguir explorar melhor as pinhas, porque há pinhas que se conseguem abrir melhor se o bico estiver virado para a direita e há pinhas que se conseguem abrir melhor se o bico estiver virado para a esquerda, porque depende um bocadinho da orientação da pinha, né? Se ela estiver encostada ao tronco, tu só consegues agarrar a pinha num determinado ângulo e só consegues abrir se tiveres a mandíbula para a direita. E o outro lado da pinha não consegue chegar, mas já consegue chegar uma ave que tenha o bico virado para a esquerda. Portanto, é um aspecto que eu sempre achei muita piada e efetivamente a resposta é cruza para os dois lados, aparentemente a população está dividida de forma homogénea, o que lhes permite otimizar a exploração dos recursos alimentares. Pronto, e não temos mais tempo para grandes conversas, porque esta espécie de facto é muito interessante e daria aqui aso a muito mais conversa. Pois, fica para a segunda volta, não é verdade? Uma das coisas que fica aqui como desafio para quem quiser saber mais alguma coisa é procurar saber se eles já nascem com o bico torto. Olha, muito interessante também essa questão, exato. Não tivemos Muito tempo para interessante. esta. Também vou procurar. Ok. Obrigado, Zé. Obrigado a Então, todos. obrigado a todos e até à próxima. Até à próxima. Obrigado.